Bom dia, família Shalom e demais amigos que nos ouvem, nos veem, tantos daqui de Aparecida do Rio Negro, como aqueles que estão fora daqui, não é? Nós trazemos hoje a mensagem de Deus que se encontra em Êxodo capítulo 18, versículos de 13 a 21, que diz assim: No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Meus irmãos e amigos, o tema é discipulado, divisão de cargas, um serviço com recompensa do Senhor. É interessante observar que Jetro discipulou Moisés durante 40 anos, porque Moisés pastoreou ovelhas, trabalhou com Jetro, seu sogro, durante 40 anos. E nesses 40 anos, ele foi discipulado pelo servo de Deus, Jetro. E é muito interessante, meus irmãos, observar como o discipulado acrescenta no reino de Deus, como o discipulado forma gerações de discípulos comprometidos com Deus, como o discipulado orienta as famílias a viverem nos caminhos do Senhor e capacita as gerações seguintes. Aqueles filhos discipulados discipulam os seus filhos e assim por diante as gerações futuras serão discipuladas. E o discipulado não para se for feito dessa forma. Hoje nós vemos aqui Moisés diante de um grande desafio. Ele tinha tirado o povo do Egito, aliás, Deus tirou o povo do Egito, né? Os filhos de Israel, pela mão forte de Deus, foi ele que tirou, usando como ferramenta, como instrumento, Moisés e os seus auxiliares, que nós sabemos, Arão, Josué, Caleb e tantos outros. Mas vamos ficar aqui atentos à questão do discipulado. Jetro se preocupou com Moisés, porque não bastaram os 40 anos, Jetro sentiu no coração que deveria ver como Moisés estava fazendo a obra de Deus. O discipulador é assim, ele se preocupa com o discipulado dos filhos de Deus que estão sob a sua orientação. Ele não fica satisfeito somente por discipular a pessoa, ele confere como o discipulado está sendo realizado. E foi isso que Jetro fez. Discipulou Moisés por tanto tempo, mas depois, quando Moisés assumiu aquela função tão importante, eu imagino que ele disse assim: eu vou ver como anda o discípulo de Deus que eu preparei para fazer a boa obra do Senhor. Eu vou ver como é que ele está agindo. E foi lá.
E Moisés trabalhava muito, de sol a sol, sentado, o povo em pé nas filas, recebendo o povo, orientando o povo nas causas, nas demandas, nas situações que precisavam de ser julgados. Aí Jetro falou: olha, não é bom o que você faz. Esse povo vai ficar cansado, você vai se cansar, você não vai poder trabalhar sozinho, levar essa carga sozinho, tu somente não vai aguentar isso aí. E falou, orientado por Deus, discipulou mais uma vez Moisés: olha, encontra homens dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Olha, 3 coisas importantes. Capazes, porque não eram somente porque eram capazes no conhecimento, mas eram capazes porque já estavam servindo a Deus. Eram homens que simplesmente eram os improváveis que Deus precisava levantar para fazer a obra. Então, são os capazes, os que Deus capacita lá onde eles estão, onde estavam plantados. Deus falou no coração de Jetro: vai lá e fala com Moisés para tirar esses homens que são capazes. Agora, precisa ser temente a Deus, não precisa aborrecer a avareza, que é a idolatria, para poder servir. Então, Moisés fez esse filtro. Quando ele filtrou isso aí, debaixo da orientação de Deus, convidou. Jetro falou: chama capitães de 1000, de 100, de 50, de 10 e pede o povo para ajudar você a levar essa carga. Essa carga é muito pesada só para você. E ele fez assim, e Deus o abençoou sobremaneira, porque Moisés não ficou cansado, não adoeceu, compartilhou a gestão daquele povo, da orientação daquele povo. Ele concedeu a oportunidade para que os seus discípulos, os discípulos de Deus que estavam sob a sua orientação, pudessem servir a Deus melhor. É assim, meu Deus, é assim, meus irmãos, na obra do nosso Deus, é assim. Nós não fazemos sozinhos. Aqui na Igreja Batista Shalom, os irmãos são bênção do Senhor, são discípulos de Jesus, a serviço da obra, para a honra e glória do nosso Deus. E eu glorifico a Deus, meus irmãos, pela vida de cada um de vocês, suas famílias, seus familiares. Eu glorifico a Deus pela disposição de servir ao Senhor. E eu gostaria, para encerrar, dizer o seguinte: Moisés, quando termina o texto, diz que Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. E depois de tudo ali, se nós lermos o texto completo, os textos seguintes, nós vamos ver que Jetro ficou tão gratificado, foi tão gratificado por Deus, ficou tão feliz que ele adorou a Deus. Moisés adorou a Deus. É celebração, meus irmãos. Glória a Deus por isso. E para terminar, nós vamos ler um texto que está no Novo Testamento também, que fala de serviço a Deus, serviço por pessoas tementes a Deus, pessoas abençoadas, pessoas submissas a Deus, pessoas humildes. Olha só, o que nos diz Colossenses 3, os versículos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor a vida dos irmãos da Igreja Batista Shalom, de outras igrejas e amigos que ainda não são cristãos batizados, que ainda não se decidiram ao teu lado para serem servos do Senhor, mas estão sendo alcançados por esta palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada um. Nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, Pai, pelo discipulado que Moisés recebeu do seu sogro Jetro e pelo discipulado que Moisés agora faz com as outras pessoas. Isto é, ó Deus, perpetuar o discipulado, porque as gerações seguintes foram discipuladas. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela vida e a saúde que tem nos dado.
Agradecemos e suplicamos, Senhor, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.